Bom, então, ó, o que eu estava dizendo é o seguinte: a metáfora que eu faço sobre essas próximas aulas, principalmente a aula de hoje e a aula que vem, que é quando a gente apresenta todo o contexto matemático da coisa, imagine que você está na frente de um lago, tá certo? E que esse lago é justamente todo o conhecimento matemático que existe em relação à teoria fuzzy. É importante que você entre no lago, mas é mais importante ainda que você entre até o ponto que você se sente seguro, tá certo? É lógico que não dá para fazer ciência sem molhar pelo menos as pernas, né? Então você tem que entrar um pouco nesse lago. Não dá para ficar do lado de fora olhando, contemplando a paisagem, tá? Mas você vai ter condições de fazer ciência, resolver problemas sem ter que se adentrar demais nesse lago, sem ter que mergulhar tão fundo. Mas, para quem quiser, gostar, se sentir confortável, tiver interesse, o lago está na sua frente. Se joga, entendeu? Vai fundo. Está tudo aí na frente, tá? Então, eu vou apresentar esses conteúdos, a gente vai falar sobre eles, e eu vou chegar até um certo ponto só. Dá para ir mais, mas também vai dar para ficar um pouquinho aquém disso do que eu estou colocando para vocês hoje. Tudo bem? Faz sentido essa metáfora que eu fiz que vocês... Sim, sim, com certeza. Me deixa só tirar aqui. Por exemplo, o André, que é matemático, eu espero que ele goste bastante da aula de hoje, porque é da área de matemática. Isso não quer dizer que quem não seja matemático não vai gostar. Eu espero que todo mundo goste. Eu falo isso dos matemáticos porque nós, matemáticos, somos de outra categoria, entendeu? É nós contra a rapa. Então, o restante me perdoe, mas não posso fazer nada, né? Né, André? Concordo. Os matemáticos estão em outro patamar. Outro, existe o Olimpo, que o Olimpo é para os matemáticos, não sei se vocês sabem disso. O resto é para baixo. É o retoio. Gente, eu falo isso óbvio. Acho que não precisaria explicar que eu estou brincando, né? Mas em dias de outro patamar, é isso. É isso aí. Gente, vocês acreditam que tem pó de queimada na minha mesa? Cara, entrou. Tá caindo coisa de queimada na casa de vocês também? Pelo amor de Santo Padre. Bom, só fechando, é brincadeira, toda brincadeira tem um fundo de verdade, mas tem matemático que pensa isso mesmo, que eles acham que eles são outro nível. Bom, ó, a primeira coisa que a gente vai falar hoje... Eita! Espera um pouquinho. Deu um pau na minha caneta aqui. Por que você fez isso? Vou ter que dar uma ajustada aqui para entender o que está acontecendo. Espera aí. Problemas técnicos. Depois eu vou cortar essa parte aqui, né, para não... Nenhum dispositivo conectado? Eita.
Me dá um segundo, eu vou precisar reiniciar meu computador, porque acho que deu uma travadinha aqui na minha mesa. Peraí. Deixa eu ver se eu sair, ver se eu acho que a chamada continua, tá? Pessoal, enquanto o Zé Arnaldo está resolvendo aí a questão com a mesa dele, eu acho que a gente podia aproveitar esse tempinho para pra eu saber um pouquinho como é que foi essa busca pelos artigos, o que vocês acharam, teve alguma dificuldade? Gente, vocês me ouvem? Opa, Bom, então eu começo então. Assim. pode, Rafael, pode falar aí, Rafael. Perdão, Petrônio, não vi que você tinha falado. Né? Bom, especialmente para mim aí, que está no grupo 5, né? Os colegas podem falar também, mas a gente até encontra aplicações de lógica fuzzy que a gente está pretendendo trabalhar. Fizemos uma reunião prévia depois do encontro passado, definimos alguns caminhos aí, e acho que todo mundo, a gente até gostaria de ir numa outra linha dentro do mesmo conceito, que não encontrou tanto aplicação ou papers, né, nessa linha, mas acho que dentro do conceito ali, que é a área de desenvolvimento de modelo para tomar decisão relacionada à parte de segurança, a gente conseguiu encontrar. Tanto eu e os colegas do grupo aí, se quiserem falar também, mas existe, mas um pouco limitado. Essa é a minha perspectiva, minha percepção aí da busca. Ok, mas que bom que vocês conseguiram aí, né, encontrar. Alguém mais, gente, quer compartilhar? Não? Esse silêncio me preocupa, hein? Professora, posso falar? Pode, André. Então, professora, a gente, quem faz parte do grupo é a Tatiana, o Matheus e eu, a gente faz parte do grupo 2, e a gente começou a pesquisar algumas aplicações de sistemas fuzzy e alguns artigos. Aí, a Tatiana sugeriu vários ótimos artigos, mais voltado para a parte de ambiental, inclusive um dos artigos era um indicador da ação humana no estudo de bacias hidrográficas. Eu acho que faz parte do trabalho que ela está fazendo. Outra coisa que a gente começou, que a gente cogitou a ideia, foi de pesquisar sobre aplicação de fuzzy para decisão de escolha de aterro sanitário para cidades. E a gente começou a pesquisar nessa linha. A gente encontrou algumas coisas em fuzzy nessa linha, só que muita coisa de fora. E nacional,
envolvendo fuzzy para decisão, para escolha de aterro, a gente achou, quase não encontrou. Então foi muito difícil encontrar algum artigo nessa área. Então a gente está seguindo essa linha. Não sei se o Matheus ou a Tatiana eles querem complementar. Não, o André falou certinho, é isso mesmo. A gente está pesquisando esses artigos e na linha de aterro sanitário, né? A gente está tentando, acho que, ir por esse caminho mesmo, né? Mas vamos estar ainda, estamos conversando sobre esses temas. Achamos muitos artigos bons, mas envolve não só a técnica fuzzy, né? Mas ela combinada com outras técnicas também que a gente está discutindo como que a gente vai fazer. Sandra, seu microfone está fechado. Desculpa, gente, o Zé Reinaldo está me ouvindo daqui de casa. Obrigada, viu, Matheus? Acho que o Zé Reinaldo conseguiu voltar, então acho que a gente começa agora essa parte teórica, mas acho que no decorrer da aula depois a gente pode ter outros momentos para a gente continuar falando um pouco dessas buscas aí. Obrigada. Eu peguei a conversa pela metade. Você estava falando do que eles estão procurando, é isso? Perguntei se eles estavam tendo alguma dificuldade, né? E aí o grupo do Rafael, do André também já, e o Matheus, que está junto com o André, eles estavam contando um pouco como é que foi a busca aí dos artigos na área que eles escolheram. Entendi. Então vamos lá. Acho que agora eu estou... Está funcionando tudo normal aqui. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre teoria de conjunto. Então, o que acontece? Na teoria de conjuntos, a gente sempre tem um conjunto maior, que é justamente o que a gente chama de conjunto universo, que é onde estão todos os elementos que vão fazer parte do assunto que eu estou trabalhando, e dentro desse conjunto universo, eu vou separar esses caras em conjuntos menores, certo? Bom, além do conjunto universo, uma das características do conjunto universo é que todos os elementos desse conjunto, eles têm a mesma característica. Então, eu posso falar de conjunto de pessoas, conjunto de números, conjunto de estados, enfim, coisas desse tipo. Em geral, os elementos desse conjunto, a gente adota letras minúsculas para falar desse cara. Deixa eu ver se eu estou... Não. Aí, isso. Os nossos conjuntos podem ter algumas características. Ele pode ser um conjunto discreto, que são, por exemplo, os números naturais, são conjuntos discretos. Pode ser enumerável, pode ser não enumerável, ou pode ser um conjunto contínuo, como, por exemplo, o conjunto dos números reais é um conjunto contínuo. O conjunto discreto, qualquer lista é um conjunto discreto. Qualquer coisa que eu possa discretizar, ou seja, elencar, eu estou falando de conjunto discreto. Dentro do meu conjunto universo, eu vou ter os meus subconjuntos, tá? E as notações que a gente usa são, por exemplo, esse ezinho é o símbolo para o pertence, né? Então, essa notação significa que esse cara pertence a esse conjunto. Ele pode pertencer a um subconjunto de X, ou ele pode não pertencer a um subconjunto de X, a um conjunto A. Né? Então, esse é o elemento
do pertence, o símbolo do pertence e esse é o do não pertence. Esse símbolozinho assim, que é uma bolinha cortada, esse é o conjunto vazio. É o conjunto que não tem elementos. E esse conjunto aqui, esse pezinho torto aqui de X, é o que a gente chama de o conjunto das partes de X. Então, ó, só para a gente ter uma ideia do que seria esse conjunto das partes. Imagine que eu tenho um conjunto, o meu conjunto universo é formado por 3 elementos, A, B e C. Tá? Então, o meu conjunto só tem 3 elementos. O elemento A, o elemento B e o elemento C. A partir desse conjunto, eu chamo de conjunto das partes todos os possíveis subconjuntos que estão aqui dentro. Então, aqui é só... Não tem esse F aqui, tá? Está errado. Por exemplo, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Eu posso formar um conjunto só com o elemento A, um só com o elemento B, outro só com o C, e aí eu posso pegar 2 de cada desses 3 elementos e formar um, que é o AB, o AC, o BC e o ABC. Então, o conjunto formado por esses conjuntos é que eu chamo de conjunto das partes. Isso tudo que eu estou trazendo para vocês são notações e nomes que são usados na teoria de conjuntos, tá bom? A gente pode fazer operações com conjuntos, tá? Que é justamente a capacidade de fazer operações com conjuntos que fez com que a lógica fuzzy atingisse mais palpável e mais possível de ser trabalhada na ciência. Foi quando o Zadek criou a teoria dos conjuntos fuzzy. Então, por exemplo, a gente tem a união, então esse símbolo da união entre dois elementos, 2 conjuntos. Então, o que seria o conjunto união de A por B? Deixa eu tirar aqui. Está na união de A com B todos os elementos do conjunto universo que estejam ou em A ou em B. Certo? Então, para estar na união, basta estar em um deles. Já a interseção de 2 conjuntos é formada por aqueles elementos do conjunto universo que estejam em A e estejam em B. Então, ele tem que estar nos 2 para estar na interseção. O complementar é todo mundo, o complementar de um conjunto A é todo mundo que não está no conjunto A. Então, dado um conjunto universo qualquer, o A, que é um subconjunto desse universo, todo elemento que não está em A, obviamente, vai estar no seu complementar. E eu posso fazer a diferença de conjuntos. Essa barrinha que aparece em pé aqui é o sinal de menos dos conjuntos. Então, o que é a diferença de A com B? São todos os elementos do universo que estão em A e, faltou traduzir aqui, não estão em B. Então, se eu tiver elementos que estão em A e está em B, ele não vai estar na diferença desses 2 conjuntos. Ele vai sair, ou seja, só vai ficar elementos que estão em A e que não estão em B. Então, tem que respeitar essas 2 regrinhas aqui. Bom, além disso, a gente consegue representar esses cálculos, tudo, a gente consegue visualizar isso pelo diagrama de Venn. Esse diagrama, ele realmente consegue traduzir muito bem e para que a gente consiga
ter uma concretude desses conceitos de operação de conjuntos. Por exemplo, na operação união, imagine que esse seja o meu conjunto X, que é o meu conjunto universo. Dentro desse conjunto, uma parte dele é o meu conjunto A. Então, faz bastante sentido, né? Eu pensar que todo mundo que está aqui pertence ao conjunto A, e todo mundo que está aqui não pertence ao conjunto A, certo? Agora, imagine que esse azul seja os pontos, um conjunto B. Deixa eu pegar aqui, ó. Ô, Leandro, tá por aí? Alô? Matheus? Oi, professor. Oi, Matheus tá. Tá me ouvindo Ah, agora? Matheus. Opa. Ah, Agora eu tô. tava bloqueado o microfone aqui. Tô aqui sim. Ah, valeu. Então, já que eu chamei você primeiro, deixa eu te perguntar. Matheus, se fosse para eu pintar de laranja essa união, o que eu teria que pintar aqui nesse desenho? Matheus ou Entendeu a Leandro? pergunta? Leandro, você. O quadradinho da união de A com B ali, né? Vai formar um retângulo ali, né? O que eu teria que pintar de laranja? Quais partes? Eu tenho vamos fazer assim. Eu tenho uma parte que é cinza, uma parte que é amarela e uma parte que é azul. Se eu quiser pintar de laranja a união, quais dessas partes eu pinto de laranja? Só um retângulo ali da parte azul. Qual retângulo? O azul o todo esquerdo do conjunto B. Isso. Não, a parte esquerda do conjunto B aí, né? O que você está chamando de parte esquerda do conjunto B? Seria esse cantinho aqui assim, ó? Foi o que eu imaginei, né? Tipo, seria Para estar na união, o que a gente tinha dito que era o conjunto união? O conjunto união era os pontos do meu universo, ou seja, são todos os pontos desse conjunto, dentre todos os pontos que estão dentro dessa caixa cinza, os amarelos e os azuis também estão na caixa cinza. Então, dentre todos eles, para estar na união, o cara tem que estar em A ou tem que estar em B. Certo? Então, se ele estiver em A, ele está na união. Se ele estiver em B, ele também está na união. Então, eu te pergunto, esse cara que eu marquei aqui, ó, esse cara está no conjunto A? Todo mundo que está nessa parte amarela está no conjunto A, certo? Certo. Esse cara aqui está no conjunto B? Sim. E qualquer outro que tiver aqui nessa parte azul também, certo? Esse cara aqui, ó, esse elemento Z aqui, ele está em A? Não. Z pertence ao A? Não. Não. Z pertence ao B? Não também. Não, também. Se ele não está em A e se ele não está em B, ele pode estar na união? Não. Não. No caso seria A e B ali, né? Então, o que eu tenho que pintar de laranja aqui? O quadrado amarelo e o azul, né? E o azul, exatamente. Faz sentido? A união é isso aqui. E se fosse assim? Leandro, como é que fica? Que agora que os caras não estão emendados, um não está por cima do outro. O que acontece? Qual vai ser o conjunto união nesse caso? Continua sendo os dois, né? A e B. Maravilha. Não diz nada que eles têm que estar grudados, certo?
Não fala lá que tem que ter pontos de sobreposição para que a união exista. Não. A união continua sendo todos os pontos que estão em A e todos os pontos que estão em B. A diferença é que, quando eu olho para esse conjunto união, esse conjunto aqui, ele é único. Ele é um conjunto só. Esse conjunto união, ele é formado por 2 pedaços. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser o conjunto união. Muito bom, Leandro. Ô, Matheus, já que eu chamei você depois, e na interseção, Matheus? Eu tenho esses 2 caras aqui, quem é que eu tenho que pintar para indicar a interseção deles? Aí eu penso que seja o que ele falou na primeira vez, lá, aquele ponto onde ele sobrepõe, né, o conjunto. Isso. No caso, Essa partezinha aqui, né? é essa área onde se tem a sobreposição dos conjuntos, a intersecção deles. Né? Isso porque, quando a gente pensa na interseção, eu estou falando de pontos do universo onde ele tem que estar em A e, né, essa palavra que muda aqui, muda tudo, certo? E tem que estar em B. Quando eu penso nesse ponto aqui, nesse X1, esse cara está em A. Matheus? Oi. X1 pertence ao A. O X1 é que não estou enxergando o ponto. O X1, aqui, ó, se esse estiver cara aqui dentro da... Ah, não, esse não está em A. Desculpa, sumiu aqui. Agora sim, agora apareceu para mim. Esse ponto está em A. Eu acho que eu que dei uma travadinha aqui. Tá, esse cara está em A, certo? Certo. Mas esse cara está em B? Não. Não. Ou seja, todo mundo que está na mesma situação que ele, nesse laranja, está em A e não está em B. Exatamente. Esses caras que estão fora desse risquinho, o que acontece com esse cara aqui? Ele está em B? Ele pertence ao B. Sim, ele está em B. Mas esse cara também está em A? Não. Não está em A. Assim como ele, qualquer outro que está nessa região também não. Mas quando eu pego um cara aqui, ó, qualquer um que eu pegar aqui, uma vez que o conjunto A, né, ele continua nessa parte sombreada, esse cara, esse terceiro ponto aqui, ele está em A e está em B, certo? Certo. Portanto, essa é justamente a minha interseção. Interseção. Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Para alguns, isso pode ser muito, como é que eu vou dizer? Muito básico. Para outros, pode ser que seja a primeira vez que você esteja vendo isso, né? Então, para aqueles que está sendo muito básico, eu peço paciência. Para quem está vendo isso pela primeira vez, eu peço um esforço de tentar acompanhar tudo que nós estamos falando aqui. E nesse caso, Matheus, qual é a interseção? Nesse caso, não tem interseção. Não sei se pode tratar a interseção com o conjunto universo, não, né? Então, não tem, né? Nesse caso, não tem interseção. Não tem nenhum ponto que respeita essa condição aqui, certo? Certo. Porque os pontos de A, nenhum ponto de A está em B e nenhum ponto de B está em A. Então, como é que fica? Que conjunto vai ser a interseção? Conjunto vazio. O conjunto vazio. Certo? Quando não tem ninguém, ele vai ser o conjunto vazio. Então, nesse caso, a interseção é vazia. Beleza? No complementar, deixa eu pegar outro para Cristo agora.
Augusto, Professor, beleza? beleza? Augusto, lembra que que eu tinha falado do complementar? O complementar vai ser de todos os pontos do conjunto universo, são aqueles pontos que não estão no conjunto A. Para estar no complementar de A, ele não pode estar em A. Se fosse para eu pintar aqui o complementar, eu pintaria a parte laranja ou a parte cinza? Que não está em A seria a parte cinza. A parte cinza, ou seja, essa aqui, certo? Certo. Tudo que tá no azul, então está no A complementar. Essa foi fácil, hein, Augusto? Vamos combinar. Então, como aquela lá foi muito fácil, eu vou fazer mais uma pergunta. Você vai ser o que vai ter duas perguntas. Ó, agora eu tenho o A e o B, beleza? Eu vou tracejar aqui, ó, só para a gente visualizar a parte de trás do conjunto A, tá bom? A diferença de A com B, a gente tinha dito que era os elementos do conjunto universo, tal que o ponto pertença ao A e não pertença a B. Então, se fosse para eu pintar, por exemplo, de verde, em homenagem ao Palmeiras, esse conjunto A menos B, qual parte disso aqui eu pintaria de verde, Augusto? Seria toda a parte laranja, que pertence a A, menos a interseção entre A e B. Então, seria o que a gente está vendo de laranja, é isso? Que pertence a A e que não pertence a B, acho que sim. Certo. Bom, ô Rafael, uma vez que o Augusto meteu um acho que sim, você tiraria esse acho do Augusto ou você também ficaria, professor? Eu acho que o acho dele eu também acho. Bom, eu estaria com ele aí, meu colega de grupo, né? Eu acompanho o relator. Maravilha. Eu chutei, eu não sabia que vocês eram colega de grupo, eu ainda não decorei os grupos, foi pura sorte. Então você acompanha o relator. Se for para morrer, morremos abraçados, é isso, Rafa? É o espírito de grupo aí já. Isso, já reinando, né? Eu não vou criar um clima de competição, mas de colaboração, mas certamente eu quero saber qual vai ser o melhor grupo no final do. Nossa, sacanagem. Vamos ver se vocês estão certos, então, se o grupo vai morrer abraçado ou se vai continuar vivo na história. Os dois acertaram. Faz sentido isso para todo mundo? Esses conceitos que a gente apresentou até aqui? Alguém ficou meio perdido? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, é a Lidiane. Se o senhor puder dar, só falar um pouquinho novamente essa parte, eu agradeceria. Essa última da diferença? Sim. Tá. Vamos fazer o seguinte, Lidiane, ó, me ajuda aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, um ponto que está... Eu vou voltar lá para o laranja. Ó. Tudo isso que é laranja é A, certo? Vou até voltar um pouquinho mais. Ó. Tudo bem assim? Sim. Eu vou pegar aqui, ó, esse ponto X1. Esse ponto X1 aqui pertence ao A. Confere? Sim. Certo. Esse ponto X2 aqui, ó. Ele pertence, ele pertence ao A. Correto? Correto. E esse ponto X3 aqui, ó. Pertence ao A? Não. Não. Esse cara não pertence ao A. Beleza? Agora eu vou inserir o conjunto B. Quando eu coloco o conjunto B na história, esse X1 que está aqui, pertence ao conjunto B?
Não. Não, esse x1 não pertence ao B, certo? Então, assim como ele, qualquer outro que está nessa parte laranja satisfaz essa condição aqui, beleza? Beleza. Esse x2 aqui, ó, ele pertence ao conjunto B? Esse ponto aqui. O x2? Isso. Ele pertence... A gente já sabe que ele pertence ao A. Eu quero saber se ele também pertence ao B. Sim ou não? Sim. Sim, ele também pertence ao B, certo? Então, ó, esses carinhas que estão aqui nesse pedacinho, eles estão em A e também estão em B. Esse x3 que está aqui, que eu já sei que não pertence ao A, o x3 pertence ao B? Sim. Sim, pertence. Então, agora eu vou olhar lá na definição de diferença. Ó, todo ponto que eu tiver aqui no cinza, esse ponto que está aqui, esse ponto não pertence nem ao A e não pertence nem ao B, certo? Certo. Maravilha. Agora, veja, para estar na diferença, para fazer parte da diferença, eu vou pegar todos os pontos do meu conjunto universo e vou olhar todos aqueles que satisfazem essas duas relações, essas duas condições simultaneamente. Ou seja, tem que estar em A e não pode estar em B. Então, veja, esses cinzas não estão em A. Ele não está em B, ele satisfaz essa condição, mas ele não satisfaz a primeira, porque ele não está em A. Certo? Certo. Então, eu vou trocar aqui. Esses caras que estão no cinza não estão na diferença. Quando eu olho para esses caras aqui, ó, ele não está em A e está em B. Quer dizer, ele não satisfaz nenhuma das duas. Certo? Porque ele tinha que estar em A, ele não está. Ele não podia estar em B e ele está. Então, esses caras aqui, esses são os que menos satisfazem essa condição. Correto? Porque ele não satisfaz nenhuma das duas. Faz sentido? Faz sim. Entendi já agora. Agora matou? Matou. Esses caras, eles satisfazem a primeira condição, mas não satisfazem a segunda. Então, eles também estão fora. Esses aqui são os únicos que satisfazem as duas. Por isso que a diferença é essa parte aí. Ou seja, eu tiro de A, eu tiro do conjunto A, tudo que também tiver em B. Certo? Agora formou? Sim, professor, obrigada. Show. Gente, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, para tudo e pergunta, tá? Porque é importante que a gente consiga, no decorrer da própria aula, esclarecer essas dúvidas, que são aposto que teve mais uns 3 ou 4 aí que foram assim, agora eu entendi. E se alguém ainda não fez isso, agora eu entendi, pode perguntar que eu explico de novo, tento explicar de outro jeito. Se eu conseguir, senão eu peço ajuda passando. Tá bom? Muito bem. As propriedades, eu vou mostrar todas as propriedades que existem para a gente entender. Vou falar de uma vez só. A gente tem, por exemplo, comutatividade, que é quando eu consigo simplesmente dizer que um com o outro é igual ao outro com um. Nem sempre isso é verdade, certo? Mas, no caso da união, a união de A com B é igual à união de B com A, e a interseção também. A associatividade é quando eu faço, por exemplo, eu faço a união de B com C, o resultado eu faço a união com A. Se, ao invés de eu usar essa ordem, eu fizesse a união de A com B primeiro, e o resultado disso eu fizesse a união com C, isso não vai interferir no resultado final. Os dois resultados são a mesma coisa. O mesmo vale para a interseção. Tá? Se eu fizer a interseção de B com C e depois fizer com A, ou se eu fizer o A com B e depois fizer com C, o resultado é igual.
A distributiva é aquela mesma que vale para, por exemplo, multiplicação e soma. Você pode fazer aquelas distributivas, eu consigo fazer isso com conjuntos também. Tá? Então, se eu fizer a união de A com a interseção de B com C, eu posso fazer essa distributiva aqui, ó. Eu faço A união com B, interseção de A união com C. Eu posso fazer essa distributiva que funciona. E se eu fizer o inverso também, a interseção da união, eu também posso distribuir tudo. Tá bom? Algumas outras propriedades. Isso. Essa aqui é do terceiro excluído. Isso aqui significa o seguinte, ó. Se eu fizer a união de A com o seu complementar, faz sentido para vocês que eu vou ter o universo inteiro? Porque, veja, ó, o conjunto A, vamos imaginar que são os pontos que estão riscados na vertical. Se isso aqui é o meu conjunto A, então, vou trocar a cor aqui para ficar bonitinho. Então, tudo que eu pintar de laranja aqui, ó, vai ser do A complementar, correto? Tudo que está em laranja é o A complementar. E aí, me parece que se eu juntar o A com o seu complementar, isso tem que dar o todo. Faz sentido? Para vocês? Sim. Sim, Maravilha. sim. Da mesma forma, ou de forma análoga, né? Similar, eu diria. Se eu fizer a interseção do A com o complementar, ou seja, pontos que estão em A e no complementar, isso me parece razoável que seja vazio, certo? Porque ou eu estou em A, ou eu estou no complementar. No caso dos conjuntos clássicos, eu nunca vou estar nos dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Isso. Tranquilo. Esses aqui são Sim, os princípios de Morgan, que diz que eu posso fazer uma distributiva, só que do complementar, só que eu inverto esse sinalzinho, entendeu? O complementar da interseção é a união dos complementares, e o complementar da união é a interseção dos complementares, tá? Desse slide, eu chamo a atenção de vocês que, lembra que a gente falou que nos conjuntos fuzzy, a fronteira do conjunto fuzzy não é rígida como era do clássico? Lembram disso na semana passada? Então, vejam, por que a interseção do A com o complementar está dando vazio? Essa interseção só dá vazia porque a borda do conjunto A é bem definida. Então, eu sei exatamente onde acaba o A e eu sei exatamente onde começa o A complementar. O que acontece com os conjuntos fuzzy? Agora eu estou fazendo a pergunta para todo mundo, eu gostaria que alguém respondesse. O que acontece com o conjunto fuzzy quando eu saio de um conjunto para ir para outro? O que vai acontecendo com os elementos desse conjunto? A pergunta está em aberto. Eu espero que alguém consiga responder, pelo amor de Deus. Ele não tem essa borda bem definida, né? Então ele vai perdendo os valores, ou seja, perdendo não, né? Ou diminuindo, né, os valores gradualmente até passar para um outro nível, até passar para um outro conjunto. Então, eu acho que é isso. É isso. Não tenham, pelo amor de Deus, não tenham jamais medo de errar, tá? É isso mesmo, André, ou Matheus. Eu acho que o André falou sobre, eu li rapidinho. O grau de pertinência vai variando. O variando, na verdade, a palavra mais
Mas variando pode dar a impressão de que ele fica aumentando e diminuindo, né? Porque, na verdade, quando ele passa de um conjunto para outro, o grau de pertinência que ele tem em relação a esse conjunto vai diminuindo até chegar em zero, que o Matheus falou que vai perdendo. E é perdendo, de uma certa forma, você vai deixando de pertencer a um conjunto. Então, observem que... Alguém pode falar? Fala, Grazi. Professora, eu posso também chamar de pertença? Tipo, ele vai perdendo a pertença daquele conjunto? Como é que é? Eu posso também falar de pertença, quando nesse caso? Tem gente que usa grau de pertença. Eu confesso a você que eu não uso. Eu uso grau de pertinência. Mas tem algumas pessoas que falam grau de pertença. Eu acho estranho, mas é um nome que eu já encontrei por aí. Obrigada. Tá? Então, vejam só, é bem provável que quando a gente for falar de conjuntos fuzzy, isso aqui não seja exatamente isso, certo? A gente vai ver isso mais tarde, quero que vocês lembrem-se disso lá na frente. Bom, outras propriedades de idempotência, que é a união de um conjunto com ele mesmo, é ele, a interseção também. As condições de fronteira, a união de um conjunto A com o vazio é o próprio A, a interseção é o vazio, a união de A com o conjunto todo é o conjunto todo, e a interseção de A com o conjunto todo é o próprio A. Tá? E eu ainda tenho a transitividade, ou seja, se o A está contido em B e o B está contido em C, então o A tem que estar contido em C, certo? Ou seja, se o A está aqui, o B está aqui, né? Para o A está dentro do B. E se o B está dentro do conjunto C, é meio óbvio que para a questão do contido, o A está contido em C. Essa relação, por mais que ela pareça óbvia, ela não é óbvia. Por mais que ela pareça que isso aconteça sempre, ela não acontece sempre. Alguém poderia me falar de uma relação onde essa transitividade não acontece? Alguém saberia dar um exemplo de uma relação que eu faço entre coisas, relaciono coisas, onde essa transitividade não acontece? Quando há interseção entre os conjuntos? Não, entre conjuntos ela acontece, Rodrigo. Eu tenho que pensar em outra relação. É porque eu visualizei, tipo, A pertencendo a B, né, contido em B, e aí, contido dentro do universo, o B contido em C, e ambos dentro do mesmo universo. Não sei se ficou claro. Então, acho que eu entendi, mas essa relação de contido, ela é transitiva. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, isso aqui sendo um elemento, alguma coisa, isso aqui sendo alguma coisa da mesma turma, e uma relação entre eles. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou pensar na relação de pai. Então, quando eu digo que o A é pai do B e o B é pai do C, eu posso dizer que o A é pai de C? Não. Não. Então, a relação de paternidade ela não é transitiva, por exemplo. Certo? Eu não tenho... Então, a transitividade, por mais que pareça meio óbvia, ela não acontece sempre em qualquer relação entre elementos. Ela é, por exemplo, se a gente pensar em menor ou igual, ela é transitiva. Se o A é menor ou igual a B e o B é menor ou igual a C, é meio evidente que o A vai ser menor ou igual a C, certo? Mas essa relação de transitividade não acontece para tudo, tá? Paternidade, por exemplo, não acontece. A involução, que é outra propriedade, diz o seguinte, deixa eu só apagar isso aqui.
Para tirar daqui. A involução diz o seguinte: o complementar do complementar é o próprio conjunto. Opa, peguei a caneta errada aqui. Tá? Quando eu pego o complementar do complementar, eu volto para o conjunto. Tá? Então, ou seja, eu tenho um conjunto A, que é esse cara aqui. O complementar disso é todo mundo que está aqui fora. O complementar de todo mundo que está aqui fora é o cara que está lá dentro. Ou seja, eu volto para o conjunto A. Então, algumas dessas relações continuam valendo para os conjuntos fuzzy, outras não. Opa. Aí. Tudo bem? Bom, pensando na teoria de conjuntos clássica, usando funções, a gente define, como eu falei na aula passada, um conjunto clássico pela função característica. E a gente até conversou um pouco sobre isso, né, naqueles slides que a gente viu na aula passada. A função característica ela é definida assim, né? Ela vai ser 1 se o elemento está no conjunto, nesse conjunto aqui, e vai ser 0 se não estiver. Certo? Bom, qual é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é isso aqui. Se eu tenho nesse eixo o meu conjunto universo, e o meu conjunto A é formado pelo intervalo desses pontos aqui, por esse intervalo, então, todo mundo que está nesse intervalo pertence ao A. Consequentemente, pela função característica, o valor, a imagem desses pontos, vai ser sempre 1. Então, está aqui, ó, 1. Vou só reforçar o azul aqui. Beleza? Então, a imagem desses caras, quando eu olho, vai ser sempre 1. Para todos eles. Todo mundo que está em A tem imagem 1. Para esses caras aqui, esse cara aqui não está em A. Então, a imagem dele é 0. Esses caras que estão para cá também são elementos que não estão em A. Então, a imagem deles também é 0. Certo? Então, esse é o gráfico da função característica de um conjunto clássico. Certo? A gente já falou sobre isso antes. Estou reforçando. Bom, no caso dos conjuntos fuzzy, eu só fiz uma representação bem grotesca do que seria um conjunto fuzzy, que é como se eu tivesse um degradê aqui. Ó. Na época que eu fiz esses slides, eu tinha pouca... como é que eu vou dizer? Não tinha muitas ferramentas gráficas para melhorar, então foi esse negócio bem tosco aqui, mas por enquanto está esse aqui. Um dia eu melhoro isso. Tá? Mas pense que eu tenho o cara que está nesse ponto aqui, se eu chamar esse conjunto de A, esse cara que está aqui pertence totalmente ao conjunto A, e à medida que eu vou me afastando, eu vou deixando de pertencer ao conjunto A, até que chega o momento em que eu não estou mais no conjunto A. Se a gente for pensar no diagrama de Venn, como a gente mostrou no conjunto clássico, isso não faz muito sentido, certo? Porque fica meio tosco esse negócio desse degradê. Então, a gente não faz a representação de Venn dessa forma. A gente vai fazer uma coisa similar, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, a grande diferença entre conjuntos fuzzy e conjuntos clássicos é justamente na transição do pertence até o não pertence. No caso do conjunto fuzzy, essa transição ela é gradual, ela não é mais brusca, repentina, de uma hora para outra, de um ponto para outro. Certo? Em virtude disso, a gente tem muitas coisas que mudam nessa teoria toda de teoria de conjuntos. Bom, nesse caso dos conjuntos fuzzy, eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar falando da função de pertinência, que a gente acabou de ver a função característica, e a gente já tinha visto anteriormente
que a principal mudança está aqui, né? Nos conjuntos clássicos, ao invés do intervalo 0,1, a gente tem o conjunto formado por apenas 2 pontos, que é o 0,1, que é o que causa essa mudança drástica de estar ou não estar. Né? No caso da função característica, da função de pertinência, eu vou achar um valor aqui, certo? E esse valor, ele vai estar dentro desse intervalo. Né? Então, ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 1. Esse é um exemplo de gráfico da função característica. Esse é um outro exemplo de gráfico. E a gente tem mais um monte de outras formas de ter isso aqui. Tá? Essa transição entre estar e não estar pode ser representada de várias formas. O que acontece, esse aqui é o que a gente chama de função triangular. E essa aqui é a função trapezoidal. Na função triangular, o que acontece? Esse cara aqui, vou chamar ele de... esse cara aqui, não é de X. É o único cara com grau de pertinência igual a 1. Então, o grau de pertinência no conjunto A desse ponto x1 é 1. Aí eu tenho esse monte de gente aqui, ó, que vai desse ponto aqui até esse. Todos esses caras pertencem ao A, mas eles vão pertencendo cada vez menos, né? Então, à medida que eu me afasto do x1 para a esquerda ou para a direita, o grau de pertinência desses caras vão ficando cada vez menores, até que chega nesses 2 pontos, esse ponto aqui e esse ponto aqui, onde, nesse ponto exatamente, o grau de pertinência é 0. E desse cara para frente, o grau de pertinência... Opa! Peraí. Tira isso. O grau de pertinência no conjunto A, de todos os pontos que estão aqui, vai ser 0, tanto para esses caras, quanto para esses caras aqui. Tudo bem? Aqui, a diferença da triangular para trapezoidal está apenas no fato de que, na trapezoidal, eu tenho não mais um único ponto com grau de pertinência 1, mas um intervalo de pontos com grau de pertinência 1. Certo? Esses caras todos, 0. Esses caras, 0. E esses caras aqui são os caras que vão deixando de pertencer ao conjunto A. Ok? Bom, nas operações com conjuntos fuzzy, agora eu preciso dar uma olhadinha no que acontece com a união. Pelo seguinte, no conjunto, no clássico, o que a gente tinha? A união de A com B era todo ponto do universo onde estava em A ou estava em B. Lembra? No caso dos conjuntos fuzzy, o que acontece de diferente? Quando eu penso num ponto pertencer à união de 2 conjuntos, pensando, óbvio, que A e B são conjuntos fuzzy, a questão do pertencimento não é mais só pertence ou não pertence. Eu preciso saber agora
qual é o grau de pertinência de um elemento na união. Tudo bem? Porque no clássico, eu olhava lá, ele está em A? Ah, ele está. Beleza, se está em A, está na união. Ele está em B? Tá. Então, se está em B, não importa se ele está em A ou não, ele está na união. Porque a resposta para esta pergunta, se ele está ou não está em A ou B, vai ser lá na clássica, é sempre sim ou não. No fuzzy, isso muda. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Estamos. Estamos sim, professor. O que eu preciso ver aqui agora é a pergunta não é mais X. A pergunta não é se X pertence à união de A com B. A pergunta é qual é o grau de pertinência de X na união de A com B. Certo? É isso que eu estou perguntando. Então, a resposta para esse caso, o que se definiu é que a resposta, ou o grau de pertinência de X na união de A com B vai ser o grau de pertinência de X em A ou o grau de pertinência de X em B. Beleza? Então, eu vou olhar qual é o grau de pertinência de A, vou olhar qual é o grau de pertinência de B e vou avaliar qual dos dois eu vou usar. Então, esse ou que aparece aqui, eu vou falar mais para frente um pouquinho, eu vou poder definir várias maneiras de fazer essa conta. Tudo bem? Um exemplo, professor, um exemplo seria A 20% e B 80%. Por exemplo, vamos imaginar isso aí que o Petrone falou. Vamos imaginar que o grau de pertinência de X no conjunto A seja 0,2. E vamos imaginar que o grau de pertinência do X no conjunto B seja 0,8. Nós vamos precisar definir como é que eu vou fazer essa conta aqui desse ou. Por exemplo, eu posso definir esse ou, o meu ou que está aqui, eu posso definir, por exemplo, como sendo o máximo. Se eu defino o ou como sendo o máximo, como é que fica esse resultado? Qual é o máximo? Então, aqui seria o máximo entre 0,2 e 0,8. Vou pôr um ponto e vírgula aqui, só para a gente não se atrapalhar. Certo? Nesse caso, me parece meio óbvio que o resultado disso, né, como o André colocou lá no chat, é 0,8. Ou seja, o grau de pertinência de um elemento na união de A com B, da forma como a gente definiu aqui especificamente, vai ser o maior grau de pertinência entre os dois. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, veja, ó, se a gente pensar num outro exemplo, onde, veja, se o grau de pertinência de X em A for 1, ou seja, o X pertence ao A totalmente, e o grau de pertinência de X em B for 0, ou seja, o X não está em B, pela regra que nós estabelecemos aqui, qual é o grau de pertinência de X na união? Um de cada vez que vocês estão falando tudo junto, está atrapalhando. Não ouvi.
A Carolina respondeu com uma pergunta. O Nilson já foi um pouco mais enfático. Carolina, você acha que o Jonilson está certo? Você tentando responder. Tá ruim a conexão para vocês? Tô dando umas travadinhas de vez em quando. Zé. Eita. Então, talvez seja por isso que vocês estão respondendo. Será que vale a pena reiniciar a internet? Bom, vamos tentar isso aqui. Tá bem evidente que isso aqui vai dar um. Tem um monte de gente respondendo aí. Né? O máximo entre 1 e 0 é 1. Então, vejam. Vocês concordam que se eu puder, se eu colocar, como é que eu digo? Se eu reduzir isso aos conjuntos clássicos, eu continuo satisfazendo a teoria dos conjuntos clássicos, percebe? O que eu estou avançando nos conjuntos fuzzy não deixa de ser verdade nos conjuntos clássicos. Tudo bem? Ok. Então vamos seguir. Já a interseção, a gente tem uma coisa um pouco diferente. Ao invés de eu usar o ou, eu vou usar o e, que é o que a gente fez também lá no conjunto clássico. Então, o grau de pertinência de um determinado elemento na interseção vai ser uma conta que eu vou fazer com o grau... Oi? Então, vejam só. Vai ser o grau de pertinência do conjunto do elemento X no conjunto A e o grau de pertinência de X do conjunto B. O que acontece é que eu vou ter que saber como é que eu vou fazer essa conta do E. Tá? Uma das maneiras de fazer essa conta vai ser usando o mínimo. Ok? Então, de novo, o que acontece? Se o grau de pertinência em A, se eu usar aqueles mesmos valores que eu tinha lá antes, ó, 0,2 e 0,8, então, o grau de pertinência de X na interseção agora vai ser o mínimo entre 0,2 e 0,8. Ou seja, 0,2. Tudo bem? Bom. Da mesma forma que a gente fez lá na União, se eu coloco, por exemplo, o grau de pertinência em A, se for 0, e o grau de pertinência em B for 1, o mínimo entre os dois vai ser 0. O que também é condizente com os clássicos, porque se o elemento X não está em A e está totalmente em B, ele não vai estar na interseção, porque para estar na interseção ele tinha que estar nos dois. Certo? Então,
a regra continua respeitando a teoria clássica, tá? A gente diz na matemática que isso é uma extensão da outra teoria, ou seja, a teoria fuzzy, ela tem que abranger a teoria clássica. Ela não pode desrespeitar a teoria clássica. No caso do complementar, o grau de pertinência de X no complementar vai ser 1 menos o grau de pertinência de X no conjunto. Tá certo? Então, nesse caso, eu nem preciso estabelecer nenhuma regra, porque aqui a conta é direta. Ou seja, se o grau de pertinência de X no conjunto A for 0,4, por exemplo, o grau de pertinência de X no A complementar vai ser 1 menos 0,4, que é 0,6. Ok? E isso está de acordo com a teoria dos conjuntos clássicas. Porque se o X pertence ao A, isso aqui eu estou falando para o clássico. No clássico, se o X pertence ao A, então esse valor aqui é 1. Consequentemente, o valor do complementar vai ser 1 menos 1, que é 0. O que é condizente, porque no clássico, se o X está em A, significa que o X não está no complementar, que é o que está dando isso aqui, que é o que está dando aqui. Ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? Parou de travar? Travando? Como é que está aí a coisa? Professor, está travando, mas às vezes, não é sempre. Às vezes você está falando e a telinha aí do que você está escrevendo não acompanha. Entendi. Mas não é sempre, não. Tá. Se começar a ficar muito, qualquer coisa eu dou uma parada aqui, dou uma reiniciada na internet, tá? Me interrompam se começar a ficar muito lento. Então, vejam só. O que a gente faz de análogo ao diagrama de Venn? Beleza. Para os conjuntos fuzzy. A gente usa as representações das funções dos conjuntos fuzzy para fazer isso. Por exemplo, a união a gente representa assim. Ó. Esse seria o análogo do diagrama de Venn. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ver se a gente consegue estabelecer um diálogo interessante. Vejam só, esse ponto aqui é o ponto máximo, então todo mundo concorda que esse valor aqui é 1, certo? Muito bem, ó. Como referência, vamos deixar, isso aqui é o valor meio, só para a gente ter uma escalinha aqui para eu poder fazer um diálogo com vocês. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Acho que esse aqui talvez. Deixa eu pegar alguém que eu ainda não chamei. Tatiana, está por aí? Oi, professor. Tatiana, me fala uma coisa. Esse ponto aqui, ó, que eu estou escolhendo aqui, esse X1, você diria que ele pertence ao conjunto A com algum grau de pertinência ou não? Eu acho que ele pertence ao conjunto A, professor. Certo. Vamos ver. Ó. Se eu
for olhar no meu conjunto, a hora que eu rebato aqui, nossa, eu acertei bem em cima do meio. Eu teria mais ou menos isso aqui, certo? Quanto está dando isso aqui? O grau de pertinência de X1 no conjunto A. Meio. Maravilha. Todo mundo concorda com a Tatiana? Quer dizer, alguém discorda? O silêncio eu vou tomar como um sim, tá bom? Ok. Agora eu te pergunto, Tatiana, qual é o grau de pertinência de X1 no conjunto B? É um? Seria 1? Sim. O conjunto B é esse conjunto aqui, ó. Opa. Esse é o conjunto B. Esse cara aqui, quando eu tento olhar o grau de pertinência dele no conjunto B, ele tem algum grau de pertinência em B? Não? Eu vou mudar a minha pergunta, Tatiana. Tatiana, você concorda? Esses caras que estão nesse intervalo aqui, ó. Esses caras possuem algum grau de pertinência no conjunto B? Sim ou não? Eu acho que possuem. Ótimo. Se esses caras possuem algum grau de pertinência em B, o que eu posso dizer desses caras que estão nesse espaço aqui? Esses caras que estão aqui. Esses caras aqui. Eles pertencem ao conjunto B, de alguma forma? Sim ou não? Não. Se esses caras não pertencem ao B, qual é o grau de pertinência em B desses elementos? Hã? Zero. Zero. Maravilha. Se ele não está em B, é zero. Esses caras que estão do lado de cá, opa, esses caras que estão do lado de cá, esses camaradas aqui, eles estão na mesma situação dos caras que estão do lado de cá? E professor, pergunta de novo. Ó, essa turminha que eu risquei aqui, ó. Certo? Esses caras aqui, eles estão na mesma situação dos caras do lado de cá do conjunto B? Ou seja, esses caras aqui pertencem ou não ao conjunto B? Daqui para trás. Não estou te ouvindo. Eu acho que não pertencem. Certo. É um acho ou um acho mais eu apostaria. Tem certeza. Maravilha. Então, esses caras não estão em B pela mesma razão que a gente viu no outro, o grau de pertinência deles no conjunto B é zero. Certo? X1 está entre esses pontos. Certo? Então, quanto é que fica aqui? Alô?
ainda, professor? Oi? A pergunta é para mim ainda? Ainda é. Não mudei de Cristo, não. Sei que está de Cristo ainda. É 0? Maravilha. Porque o X1 é um desses caras, né? Então, ele não está em B. Se ele não está em B, o grau de pertinência dele em B é 0. Ótimo, Tatiana. Parabéns. Conseguimos construir algumas coisas interessantes aqui. Agora eu vou mudar de Cristo de novo. Deixa eu ver quem que eu vou pegar para Cristo que eu não peguei ainda. Junilson. Tá por aí? Tá com o microfone ou não? Tá. Porque eu ficar lendo é complicado para mim. Já, professor, porque eu tô usando o microfone do celular e assistindo pelo notebook. Tranquilo. Não, até aí não tem problema. É que vamos lá. É que para mim fica mais fácil ficar ouvindo, porque senão eu tenho que ficar virando a cabeça e aí eu tenho labirintite. Nilson, tudo isso que a gente fez. Entendi. Veja só, para esses pontinhos daqui, se eu passar uma reta aqui, ó. Esses caras que estão daqui para trás, até aqui, todo mundo que está aqui, você concorda que está em A com algum grau de pertinência e não está em B? Professor, tem como você repetir, porque eu acho que travou a sua tela aqui para mim. Agora apareceu. Agora apareceu o traço. Tá. Já, pode fazer o que eu de novo? Sim. O que eu perguntei foi, se eu passar essa reta que você está vendo aí agora, esses caras todos que estão dentro desse pedaço aqui, faz sentido eu dizer que estão no conjunto A com algum grau de pertinência e não estão no conjunto B? Bom, eu acredito que eles estão somente no conjunto A, já que eles estão só nessa parte aí. Porque chegou atrasado, mas eles só estão no conjunto A mesmo. Isso, maravilha. Então, vamos E tentar... com algum grau de pertinência. Né? Isso, maravilha. E o que você pode dizer, então, desses caras que estão nesse intervalo aqui? Esse intervalo não está no conjunto A, né? Somente no conjunto B. Certo. Todo mundo concorda? Os caras que estão aqui é o contrário dos que estavam lá, certo? Então, todo ponto que eu pegar aqui, ó, X2, ele tem algum grau de pertinência em B, certo? Mas o grau de pertinência de X2 em A é 0. Isso. Certo? Por exemplo, esse X2 aqui, se eu olhar lá, ó, eita, que eu peguei o mesmo valor, ó. Quanto é que dá isso aqui? Isso aí dá 0,5, né? 0,5. E quanto é que dá isso aqui? Isso aí dá 0, porque não pega na pertinência dele lá. Certo? Está fora do conjunto. Show. Agora, vem a pergunta que vale 1 milhão. Deixa eu achar uma cor aqui. Vamos ver se esse... Nossa, deixa eu ver se dá para ver. Dá de ver. O que acontece com esse cara aqui, ó? Chama ele de X3. O ponto X3, ele pertence ao conjunto A? Sim. E ao B? Também. Que é a união deles, né? Maravilha. Ó, esse cara aqui, ele tem um determinado grau de pertinência
em um dos conjuntos e um determinado grau de pertinência, no outro conjunto. Vamos imaginar, ó, que aqui vai ser, esse valor aqui é 0,3, e vamos imaginar que esse valor aqui seja 0,6. Não, tá errado. Não. Dá de usar esses valores. Não, vai ser 0,4. 4, é. A minha pergunta é, agora, Jonilson, quanto vale cada um desses graus de pertinência? No quesito A, está valendo 0,4. Aqui E no B, 0,4. e no B o restante, né? Porque é 0,6 que ele pega o restante do... Certo. Vocês concordam? Vou só escrever isso aqui maior. Turma, alguém discorda? Alguém concorda? Ó, peraí, antes de vocês responderem por aí, vocês já responderam enquete no Meet ou não? Aquela resposta que retorna um valor? Ainda não fiz. Acho que eu ainda não fiz, não. Ó, eu lancei aí uma enquete. Na parte de baixo, vocês vão ver lá onde tem os bonequinhos, a caixa do diálogo, tem um símbolozinho que é um triângulo, um quadrado e uma bolinha. É um símbolozinho assim, ó. Triângulo. Clica lá que você vai ter uma enquete lá para você dizer se você concorda ou não com esses valores aqui, ó. Pode repetir, por favor? Não está carregando aqui, não, viu, Zé? Tá. Aí no Meet, na parte de baixo. A enquete está carregando. Está carregando ainda? Não. Tá meio cortado, assim, totalmente. Tentei voltar e não consegui. Eita. Até agora eu tive 9 votos. Nós estamos em... Eu estou em 2, professor. Sim, então, mas 18, 17, 16, 15, 14. É isso? Todo mundo está na aula, né? Não, 13. A Sandra está 2 vezes, então... Aqui tem 18. Um é a apresentação, cai para 17. Eu, 16. A Sandra está 2, 14. O Jonilson está em 2, 13. Então, só tem uma pessoa que não está na aula. Tem 10 votos. Quem não conseguiu votar ainda? Eu acho que eu não consegui, não. Eu aperto aqui, nem seleciona, assim, ó. Você carrega... Eu voto é sim, velho. Tá, então vamos lá, Leandro, você vota para quem? Sim ou não? Você falou sim, né? O Rodrigo, sim. Desculpa, sim. Rodrigo, sim. Leandro, sim também. São 12. Falta uma pessoa que eu acho que talvez não conseguiu votar ainda. Eu tenho 10 votos, mais esses 2, 12. Alguém sabe se votou ou não? Enfim, vamos lá. De 12, vamos ficar com esses 12. De 12. Então fala, Petrônio, você vota sim ou não? Não. Do contra.
sim, a gente teve, então, 10 votos e não, a gente teve 3 votos. Então, 10 pessoas concordam com isso aqui e só 3 não concordam. Dos 3 que não concordam, alguém poderia me dizer por que não concorda? Está invertido, professor, o conjunto A com o conjunto B? O grau de O que você pertinência? chama de... Porque você olha o X3, ele tem um grau de pertinência menor em B do que em A. A imagem dele na linha que corta o B, pelo que eu estou enxergando aqui, é 0,4. E a imagem dele na linha do conjunto que fazia A é 0,6. Então, o grau de pertinência dele em A é de 0,6 e o grau de pertinência dele em B é 0,4. Ou seja, esse cara deveria estar aqui e esse cara deveria estar aqui. É isso? Isso. A turma esmagadora que votou sim, acha que essa explicação do André faz algum sentido? Acho que não, né? Porque se você achasse, você não tinha votado, não. Eu acho que faz, mas eu não entendi ainda. Pode Maravilha. Posso. Vamos tentar explicar isso desenhando. Desenho é sempre bom, né? Fala, Carlos. O Carlos abriu mão aí, ó. Se você for olhar ali, né, a linha que sobe até o 0,6, na verdade, ela nem toca, né, a área do grupo, do conjunto B. É como se, então, como que você vai considerar, até nesse sentido, se você for observar, como que você vai considerar que 0,6 é em B? Ele nem pertence ali, né, ele nem toca. É verdade. Então, é verdade. Mudei meu voto. Mudou quem... vou fazer o seguinte, ó. Peraí, vou fazer outra enquete. Vou fazer uma enquete aqui. Porque eu não tinha observado isso mesmo, realmente. O meu... essa continuidade aí, né? Ó, outra enquete para vocês. Vou finalizar aquela. Interessante. Ó, tem uma enquete nova para vocês aí. Você muda seu voto? Você muda seu voto? Eu espero que eu tenha... Vamos ver se eu consigo ter... Mas você pode manter seu... Não. Eu nem entendi o que esses caras falaram aí. Eu continuo votando no que eu queria. Mas eu já estou na chuva mesmo. Vou continuar aqui. Votando aí. Vamos votando aí, que eu vou continuar minha explicação aqui, beleza? Beleza, professor. Ó, o que acontece? Eu estou só desenhando de novo aqui para tirar daquele... Porra, mas eu desenhei no lugar que tá me atrapalhando. Eu vou ter que apagar e desenhar de novo. Porque a hora que eu vou... saco. Na hora que eu vou passar a caneta, me atrapalha tudo. Peraí. Então, peraí. Vou pegar aqui. Aqui. Deixa eu tirar limpar esse aqui. Aí nós temos isso aqui. Aqui está o A, certo? Faz de conta que isso aqui é uma reta. Aqui está o... Nossa Senhora! Essa reta ficou bem torta. Aqui está o A. Aqui está o B. Beleza? O ponto que eu peguei, ele está... Peraí. Ele está mais ou menos aqui, assim, ó. Esse é o X3. O que acontece? Quando eu olho a imagem do X3 no conjunto A e no conjunto B, o que se passa? A hora que eu vou subindo aqui para poder olhar a imagem,
A primeira perna que eu encontro é essa aqui, ó. Só que essa perna é do conjunto B. Então, quando eu pego... Deixa eu colocar aqui, ó, o eixo. Aqui está o 1, certo? Acho que a maioria deve ter entendido o que está acontecendo, né? Quando eu olho aqui, ó, esse valor que nós atribuímos 0,4, na verdade, ele é do conjunto B. Agora o trem foi ótimo. Tá certo? Então, o grau de pertinência de X3... Opa! O saco desse negócio aqui que ele não tem o botão de... Aqui. O grau de pertinência de X3 no conjunto B vai ser 0,4. Ao passo que, quando eu continuo aqui, ó, e eu vou bater aqui em cima, essa perna diz respeito ao conjunto A. Certo? E aí, então, esse valor que a gente tinha marcado lá, na verdade, é o grau de pertinência de X3 em A. Então, o grau de pertinência em A do ponto X3 é que vai ser 0,6. Que é o contrário do que estava, ou seja, isso que está em vermelho aqui é o que está certo. Faz sentido? Sim. Sim, perfeito agora. Maravilha. Então, vejam, ó. Se eu fizer, vocês concordam comigo? Nesse ponto aqui, ó, bem na meiuca aqui, esse cara, ele tem esse... Se isso aqui for tudo bem simétrico, esse ponto de encontro aqui acontece exatamente no meio, certo? Ó, se a base do B está bem na reta do topo do A e a base do A está na reta do topo do B, essas duas retas aqui que se cruzam, elas se cruzam, o ponto de cruzamento delas é exatamente no meio, certo? Não importa o quanto elas sejam inclinadas, se elas são pouco inclinadas ou muito inclinadas, se essas bases e topos aqui coincidem, ela vai se encontrar ali no meio. Ou seja, esse cara é o cara onde eu tenho mais dúvida, porque ele está exatamente com grau de pertinência meio em cada um dos conjuntos. Se você pensa na pessoa em cima do muro, é esse cara aí. Aí é o muro. Dali para cá, eu começo a estar mais para um lado do que para o outro, e dali para cá, eu começo a estar mais do outro do que do um. Entenderam? Alô? Maravilha. Então, ó, aqui, se eu pegar o contrário, ó, eu posso pegar um cara do outro lado. Esse cara aqui, vou chamar de X4. Os graus de pertinência dele é o oposto, certo? Tudo bem? Isso. Esse cara aqui vai ser o contrário. O grau de pertinência em A do X4, no A vai ser 0,4. E o grau de pertinência... Opa! Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Tem botão de voltar aqui. Que saco! Eu só consigo mudando de lápis para borracha.
Vou consertar isso para a próxima aula, vou tentar. Então, ó, em B vai ser o contrário desse cara aqui, ó. Tá? Daqui para lá, desse ponto para cá, eu começo a pertencer menos ao conjunto A e mais ao conjunto B. Certo? Desse ponto para a esquerda, eu pertenço mais ao conjunto A e menos ao conjunto B. Certo? Mas, o que eu queria mostrar no final das contas é que, pela regra de união, todo mundo está na união, certo? Certo. Gente do céu, meu mouse parou de funcionar agora. Que maravilha. Tá difícil hoje, hein? Misericórdia, voltou. Vamos lá, ó. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Desse ponto aqui, que agora eu vou reforçar em preto, ó, para poder... Certo? Todo mundo que está nesse negócio aqui, ó, está na união de A com B. Certo? Todo mundo. Com graus de pertinência distintos, mas todo mundo está na união. Beleza? O grau de pertinência da união é essa curva aqui, ó, que eu estou reforçando aqui, ó, esse M que está aqui, ó. Certo? Então, veja, o que acontece? Ó? Eu tenho 2 pontos cujo grau de pertinência na união é 1. Lembra que na união, o valor que eu pego para a união é o máximo, certo? O grau de pertinência na união... Opa, aqui é B. De um determinado ponto vai ser ou o grau de pertinência em A ou o grau de pertinência em B. Esse ou pode ser, por exemplo, o máximo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 2 pontos cujo grau de pertinência é 1, todos os outros, o grau de pertinência é menor que 1. Tá? Nossa, eu fiz a interseção. Eu achei que estava no outro slide. Deixa eu apagar aqui um pouco das coisas, peraí. Na interseção, o que vai acontecer? Ó? Apaga isso aqui, para a gente poder ver. Ó, se a gente pensar numa analogia da união com a interseção, o que nós temos? Ó? Lembra daqueles primeiros pontos que a gente falou lá? Ó, ah, esses caras aqui estão em A e não estão em B, certo? Portanto, eles não podem estar na interseção. Da mesma forma, esses caras aqui peraí. Ixi, acho que teve algum problema aqui com... Não. Esses caras aqui... Ó, nesse intervalo, as pessoas têm grau de pertinência em A, mas tem 0 grau de pertinência em B. Esses aqui têm algum grau de pertinência em B, mas tem 0 pertinência em A. Portanto, esses caras não estão na interseção. Na interseção, só esses aqui.
certo? E dentre os graus de pertinência, eu vou pegar, a gente viu lá, a gente vai pegar, por exemplo, o mínimo. Então, o mínimo dentre os dois é o de baixo. Então, esse é o conjunto de interseção de A com B. Tudo bem? Observem que, dentre os pontos, esses pontos aqui, esses pontos que estão nesse intervalo, são pontos que possuem algum grau na interseção. Então, o grau de pertinência na interseção desses caras aqui é diferente de 0. Mas nenhum deles tem grau 1. Todo mundo aqui, o maior grau que eu tenho aqui é meio. Tá vendo? Estão acompanhando? Estão me ouvindo? Está travando? O sim tá travando ou está ouvindo? Eu fiz 2 perguntas emendadas uma na outra. Tá bom, então vamos lá. Sim, não, ótimo, Rodrigo, maravilha. Então, ó, o que acontece com o complementar agora? Se esse aqui é o grau de pertinência no conjunto A, por exemplo, isso que está em azul é justamente o meu complementar. Por quê? Se para esse ponto, para esse x1 aqui, o grau de pertinência do ponto x1 no conjunto A é 0. Porque os pontos que pertencem ao conjunto A são esses aqui, certo? Então, esses caras aqui não estão em A. Então, se o grau de pertinência de x1 em A é 0, qual é o grau de pertinência de x1 em A complementar? Pela definição que a gente apresentou, isso aqui é 1 menos o grau de pertinência em A do x1. Como esse cara aqui é 0, esse valor é 1. Então, no complementar, o grau é 1. Certo? A mesma coisa acontece para esses pontos aqui. Ó. Para os pontos que estão daqui para lá, eu vou ter a mesma coisa. O grau de pertinência de x2 no A complementar é 1 menos o grau de pertinência em A desse x2. Mas esse valor aqui também é 0. Então, isso aqui dá 1. Ao passo que nesse intervalo aqui, o que acontece? Daqui para lá, o grau de pertinência no conjunto A vai aumentando de 0 para 1. Se ele está aumentando de 0 para 1, o do complementar vai ter que ir diminuindo de 1 para 0. Por isso que fica isso aqui. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa nesse slide? Então, bom. As propriedades... Então, veja, a gente já falou das operações com conjuntos fuzzy. Observem que ela é um pouco diferente das operações com conjuntos clássicos. Essas propriedades aqui, todas são iguais. Todas elas continuam sendo respeitadas. Não importa... Café? Ah, vamos lá. Tudo bem. Querem fazer uns 10 minutinhos de intervalo? Tá cansado, né? Eu vou aproveitar para o seguinte, então. Eu vou... Café é modo de falar, né? Não é o café preto, necessariamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação da aula e eu vou reiniciar minha internet para ver se melhora um pouco. E a gente volta daqui 10 minutos. Tá bom? Fala, Lidiane. Professor, você pode voltar só para o slide anterior, só para eu fazer uma última anotação aqui? Claro. Esse aqui? Sim, senhor.
Obrigada. É no instante, viu? Um minutinho. Imagina. Fique à vontade, Liliana. Por favor. Não, eu comecei a aula tomando um cafezão aqui, ó. Eu acho que eu vou pegar outro. Não importa se está calor ou frio. Né? Café, eu não gosto de café, café. Ó, então, eu vou interromper a gravação.